eu tenho até uma pergunta para a gente poder gerar e lembrar que as perguntas fazendo no chat, eu e Kate vamos tentar ler e passar para os nossos convidados. Mas fazer para Esmeralda Ribeiro, né, peguei uma data, o centenário da abolição, onde você publica seu livro em prosa, Malungos e Molambos. Né? Se eu não falei errado, me perdoe. Fale dele, fale como que é essa escrita, dessa família, dessa escrita que você traz para a gente, Esmeralda. Bem-vinda, muito obrigado. Boa noite a todos e a todas. Eu peço licença para os meus ancestrais, para as minhas ancestrais e para as minhas mais novas. Eu agradeço o convite da Kate, e é uma honra estar participando aqui com o Carlos Assunção e o Plínio. Antes de começar, eu só queria fazer um poema, primeiro cantar, né? Depois fazer um poema, que é Poesia de Negro. Poesia de negro é axé. É axé, poesia de negro é axé. É axé. Axé, babá, eu digo axé agô. E entro nesta roda e incomodo o senhor. Olha o tombo, a poesia negra vem com a força do quilombo. Olha o tombo, a poesia negra vem com a força do quilombo. Poesia de negro é escrever é uma linha invisível que divide a loucura da sanidade. Quando escrevo, minha ancestralidade está presente. O processo de criação é uma flor que vai desabrochando. Criar é desafiar a lei da gravidade espacial e territorial. A poesia negra é uma dama da noite. Seu perfume africano envolvente atinge as zonas proibidas do nosso íntimo. Literatura afro é como uma música de rap, que dialoga com seus pares, com seus aliados. Às vezes versas, às vezes conta uma prosa, às vezes salva os manos quase perdidos na estrada. Na verdade, Plínio, a pergunta que você fez nessa criação do meu primeiro livro, solo, Malungos e Milongas. Na verdade, é um contão. A ideia foi assim, surgiu dentro do projeto do Quilomboje, até então, na época, nós éramos em 10 pessoas, e que a ideia do Quilomboje não era só divulgar, editar os cadernos negros, né? Eu entrei na edição do número 5, né, que foi de poemas, mas mesmo assim a gente percebia dentro do grupo que também as pessoas, os seus integrantes, deveriam ter seus livros solos. Então foi criado esse projeto, o Livro do Autor. E foi dentro desse projeto, o Livro do Autor, que eu criei o Malungos e Milongas. E foi um momento muito interessante, que cada ano era sorteado, a gente falava buses, mas o buzo de papel. Era sorteado um autor, um integrante do Quilomboje, que ia lançar o seu livro, não importava se era conto, novela, poesia, enfim, ou os dois juntos, né? Ficava a critério do autor. Então, e a ideia foi toda a estrutura que era usada para fazer os cadernos negros, a gente usava para fazer dedicação para o livro do autor em destaque. E eu criei esse conto, né, Malungos e Milongas, onde a história é de uma família de 4 irmãos, 2 mulheres e 2 homens. Eles trabalham na mesma empresa e por conta de uma promoção que vai surgir, né, para um deles, eles começam já a brigar entre eles. Na verdade, eles eram unidos, eram 4 irmãos unidos, que iam trabalhar junto, que comiam juntos, mas que, na verdade, houve esse racha familiar à medida que um deles poderia ter esta promoção. E muitas pessoas, a gente escreve, né, Plínio, mas não tem a dimensão que, às vezes, as pessoas
tem uma outra leitura. Daí as pessoas falam, não, mas você estava retratando sobre o movimento negro. Quer dizer, você pensa uma forma, você pensa uma coisa e acaba... As pessoas vão interpretando diferente, né? Então, elas acham que a história, na verdade, não é só... Não está só relacionada aos irmãos, aos 4 irmãos, e sim a uma pessoa, ao movimento negro geral, que, na verdade, às vezes acontece, né? A gente sempre procura, a gente sempre trabalha essa questão. Quer dizer, união a gente tem, mas assim, a gente se diverge de coisas, né? E às vezes as oportunidades, a gente tem essa coisa da competição, que é uma coisa sadia, às vezes não, às vezes sim, mas que a gente tem que retratar. Então, eu retratei isso no meu conto. Foi um contão, ele foi, na verdade, quase que uma oficina. A gente fez cada autor do cadernos, né, do Quilombojo, que ia lançar, a gente fazia um almoço dos outros membros e a gente discutia os originais, e cada um dava um palpite, como que estava, se deveria trabalhar, o que deveria ser cortado, o que deveria ser acrescentado. Então, um ajudava o outro nessa reta final. Mas, assim, o primeiro momento, nós criávamos, tinha essa liberdade, sempre tivemos, e tinha essas sugestões. Não era uma sugestão lógica e positiva, eram sugestões mesmo, se quisesse incorporar no livro, né? Então, foi assim que eu criei Malungos e Milongas, e uma responsa, né? 1988, 100 anos, e eu fui sorteada. Que bom, que bom. Isso é interessante. E aí vamos também chamar para a roda o professor Carlos Assunção. Professor, onde ele está? Oi, bem-vindo, professor. E aproveitando nessa deixa que Esmeralda nos deu sobre as escritas, que tem toda interpretações, e é isso, né? Esse é o nosso ofício. Também falar sobre esse livro, o seu livro de 1982, né? Século passado, Eu Protesto. E também uma outra pergunta, para quem, né? Para quem são as pessoas que o senhor escreve? Para quem o senhor escreve? Eu escrevo para todo mundo. Eu escrevo para negro, para branco, para todo mundo. Mas o que eu escrevo é para... A pretensão minha é despertar o povo. Olha, é uma pretensão muito grande. É o que eu sempre tenho feito, procurado fazer, né? Mas não é nada fácil. Não é nada fácil. Eu me lembro quando eu pertencia aí em São Paulo a esse grupo dos Cadernos Negros, e a preocupação nossa era atingir o povo da periferia, o povo da favela, e era uma dificuldade danada, viu? Difícil, difícil. Não sei se é a nossa linguagem que não atingia, sei eu. Mas é interessante. Eu sempre vivi no interior de São Paulo. Eu sou de Tietê, perto de Piracicaba, sua terra. Estive lá em Piracicaba muitas vezes. Eu sempre vivi no interior. Raramente passei algum tempo em São Paulo e tive contato com a Associação Cultural do Negro. É lá que eu apareci. Eu fiz um poema chamado Protesto, que na época despertou a atenção de muita gente. Muita gente. Até eu gostaria de ler. Posso ler? Por favor, não, Esmeralda. Eu vou ler o poema Protesto. Mesmo que voltem as costas as minhas palavras de fogo, não pararei de gritar, não pararei de gritar. Senhores, eu fui enviado ao mundo para protestar. Mentiras europeias, nada me fará calar. Senhores, atrás do muro da noite, sem que ninguém o perceba, muitos dos meus ancestrais, já mortos há muito tempo,
reúnem-se em minha casa e nos pomos a conversar sobre coisas amargas, sobre grilhões e correntes que no passado eram visíveis, sobre grilhões e correntes que no presente são invisíveis, invisíveis, mas existentes nos braços, no pensamento, nos passos, nos sonhos, na vida de cada um dos que vivem juntos comigo, enjeitados da pátria. Senhores, o sangue dos meus avós que corre nas minhas veias são gritos de rebeldia. Um dia, talvez, alguém perguntará, comovido ante meu sofrimento, quem é que está gritando? Quem é que lamenta assim? Quem é? E eu responderei, sou eu, irmão. Irmão, tu me desconheces? Sou eu aquele que se tornara vítima dos homens. Sou eu aquele que, sendo homem, foi vendido pelos homens em leilões, em praça pública, que foi vendido trocado como instrumento qualquer. Sou eu aquele que plantara os canaviais e cafezais e os regou com suor e sangue. Aquele que sustentou sobre os ombros negros e fortes o progresso do país, o que sofrera 1000 torturas, o que chorara inutilmente, o que dera tudo o que tinha e hoje em dia não tem nada. Mas hoje grito, não é pelo que já se passou. O que se passou é passado, meu coração já perdoou. Hoje grito, meu irmão, é porque depois de tudo a justiça não chegou. Sou eu quem grita, sou eu. O enganado no passado, preterido no presente, sou eu quem grita, sou eu. Sou eu, meu irmão, aquele que viveu na prisão, que trabalhou na prisão, que sofreu na prisão, para que fosse construído o alicerce da nação. O alicerce da nação tem as pedras dos meus braços, tem a cal das minhas lágrimas, por isso a nação é triste. É muito grande, mas triste. E entre tanta gente triste, irmão, sou eu o mais triste. A minha história é contada com tintas de amargura. Um dia, sob ovações e rosas de alegria, jogaram-me de repente da prisão em que me achava para uma prisão mais ampla. Foi um cavalo de Troia a liberdade que me deram. Havia serpentes futuras sob o manto do entusiasmo. Um dia jogaram-me de repente como bagaços de cana, como palhas de café, como coisa imprestável que não servia mais para nada. Um dia jogaram-me de repente nas sarjetas da Rua do Desamparo, sob ovações e rosas de alegria. Sempre sonhara com a liberdade, mas a liberdade que me deram foi mais ilusão que liberdade. Irmão, sou eu quem grita. Eu tenho fortes razões. Irmão, sou eu quem grita. Tenho mais necessidade de gritar que de respirar. Mas, irmão, fica sabendo. Piedade não é o que eu quero, piedade não me interessa. Os fracos pedem piedade, eu quero coisa melhor. Eu não quero mais viver no porão da sociedade.
não quero ser marginal, quero entrar em toda parte, quero ser bem recebido, basta de humilhações, minha alma já está cansada, eu quero o sol, que é de todos, quero a vida, que é de todos, ou alcanço tudo o que eu quero, ou gritarei a noite inteira, como gritam os vulcões, como gritam os vendavais, como grita o mar, e nem a morte terá força para me fazer calar. É dum-dum-dum, é dum-dum-dá. É dum-dum-dum. É dum-dum-dum, é dum-dum-dá. É dum-dum-dum. É dum-dum-dum. É dum-dum. Camilo, depois desse poema eu posso ir embora? Não! Agora Eu tinha pensado, assim, a minha internet ia cair, eu tava pensando, assim. Eu falei, depois desse, acho que eu vou me retirar, Carlos. Não, pelo amor de Deus, que isso? Não, não é isso tudo, não. Você entendeu? Eu acho que como você fez a pergunta para o Carlos, para quem a gente escreve? A gente escreve para quem? Acho que também a gente escreve para nós. Eu falei que escrevo para todo mundo. Sim. Mas a gente escreve também, Carlos. Sabe por que eu escrevo? Eu tenho comigo, e prego isso, eu virei pregador, será que... não sei eu. Mas é porque nós somos contra esse racismo, eu falo racismo estrutural, racismo isso, racismo aquilo, eu não entendo nada disso aí. Eu entendo que existe racismo aí e que muita gente diz que não existe, e no poema nós falamos sobre isso. Falamos esse negócio de querer esconder as coisas debaixo do pano, essas coisas. Mas o racismo que eu digo para todo mundo é o seguinte: o racismo não prejudica só o negro, não. Prejudica o negro e muito. Mas o racismo prejudica o branco também. E prejudica o país. Porque sem os negros o país não anda. Não, sem o negro o país não vai e deixa os negros lá atrás de forma nenhuma. Patina e não sai do lugar. É isso aí que vocês estão vendo aí, esse bolsonarismo aí terrível, terrível. Ninguém sente mais, ninguém sofre mais com isso que o negro. Sabe por quê? Porque nós é que fizemos a parte mais difícil. Nós é que construímos a parte mais difícil e nós ajudamos na construção desse país desde há 500 anos. Há 500 anos. Outro dia eu ouvi aquele Mourão. Posso falar sobre Mourão? Ah, sim, mas a Esmeralda estava falando. Vamos retomar a fala da Esmeralda. Vamos dar uma ping-pong. Viu? Mas eu quero falar só uma coisinha sobre Não, mas a primeira Esmeralda, né? Ela estava falando e a gente cortou, não foi, Carlos? Ah, é? É. Ah, então ela fale. Se ela não falar o que eu vou falar, eu falo depois. Ah, então, por favor. Tá aí. Aí tá que nem Brasília. Se tem um espaço, vácuo a gente toma. Não. Eu queria voltar sobre essa questão, que eu acho que é fundamental que o Carlos falou, a gente tem que ensinar embaixo, né? Tudo isso foi dito. Mas, voltando sobre a questão da escrita, que você perguntou, né, para o Carlos, para quem nós escrevemos, né? Nós escrevemos, acho que também, primeiro para a gente, que a gente é o prazer de escrever, né? Cada escrita é um filho nosso ou filha nossa, né? Seja conto, seja poema, seja um romance, que é aquele cuidado que a gente tem, né? E daí, depois, a gente, logicamente, como qualquer escritor, escritora, nós queremos atingir, né, todos os públicos possíveis, né? E esse trabalho, e o Carlos até falou dessa questão da periferia, todo o nosso trabalho literário, da literatura negra, da literatura afro-brasileira, é um trabalho árduo. Você vê, por exemplo, o Cadernos Negros está há 43 anos de existência, mas, assim, e às vezes eu menciono cadernos achando que, às vezes, as pessoas negras, né, conhecem, as pessoas ficam olhando para minha cara assim, uma cara de paisagem, às vezes elas não conhecem a história dos Cadernos Negros, elas não conhecem a história, a trajetória de uma literatura. Então, eu acho que, assim, são processos, infelizmente, demorados, mas que a gente está
tem que estar fazendo essa caminhada, né? Essa roda, ela continua girando, né? Na verdade, o Carlos Assunção fez esse poema, ele tem muitos outros poemas épicos, mas o protesto sempre foi para a militância, sempre foi para o movimento negro um poema, sabe? Ele não foi feito no século passado, mas é como se tivesse sido feito em 2021. Ele vai ser sempre atual, porque por mais que tenha algumas imagens lá, mas ele é atual, infelizmente ele é ainda é o retrato do Brasil, né? E também até do mundo, né? Que a gente tem as suas diferenças. A gente conversando com as amigas americanas, que a gente conversou uma vez na casa do CUT, ficamos a noite inteira conversando, e uma pesquisadora negra, e descobrimos que nós temos as mesmas dificuldades, passamos por mesmas situações de racismo. Então, não é porque está nos Estados Unidos e nós estamos aqui que é a diferença, né? Do racismo. Então, eu acho que o que o Carlos falou ele é fundamental, é isso mesmo que a gente tem lutado. E o protesto é isso mesmo, é um protesto que a gente faz e ele vai ser sempre atual. E a gente não pararei de gritar até que a morte, nem a morte, você entende? É tão forte que nem a morte me fará calar. É isso. E só para terminar, você tem um texto que eu gosto muito, que é Tenho 100 razões para ser feliz entre mil. Eu tenho 100 razões entre mil para querer ser feliz, né? Conte dele, querida. Oi, Plínio. Eu separei alguns poemas aqui, não separei esse. Olha, eu não separei esse. Eu não sei se pega, né? Depois eu leio um outro, pode ser? Pode ser, não. Leia o que você quiser. Eu só estou assim jogando a bola aqui, porque depois passo para o Carlos, passo para você, e esperando que todo mundo, né, que as pessoas que estão aqui. O Carlos estava falando, né? Como eu falei, se o Carlos quiser continuar, porque ele estava falando aí. Tá, perfeito. Carlos, você estava falando que você ia falar sobre Mourão. Ela não falou do Mourão. Eu vou deixar para outra hora. Vai deixar para outra hora? Deixar. Então, e me conte, assim, dessa sua escrita, desse seu... Como que é agora? Você está publicando, está fazendo, tem um documentário. Como está sendo esse olhar para a sua obra que o senhor está tendo agora? Né? Me chamam poeta invisível, mas não sou tão invisível assim como algumas pessoas pensam. Geralmente pessoas brancas que falam que eu sou invisível, mas pessoas negras não. Sabe por quê? A gente está vivendo aqui no Brasil entre quatro paredes. Nós negros não temos acesso a muitas coisas. Então, com isso, o nosso falar, o nosso escrever, fica entre nós. E nós estamos precisando botar a boca no trombone. Olha, há muito tempo que eu venho com esse negócio de movimento negro. Antes de eu nascer, eu já pertencia ao movimento negro. Meu avô foi, minha avó foi, minha mãe, meu pai, todos os meus parentes, aquele pessoal de Piracicaba lá, o nego velho antigo. É uma coisa que eu acho interessante. Às vezes não falam, eu sou do movimento negro, mas está trabalhando para a ascensão, para a nossa ascensão, porque nós precisamos sair desse buraco, viu? E sair desse buraco, nós temos que conversar também com esse pessoal que detém o poder. Nós não podemos ficar longe disso. Nós temos um erro muito grande que, eu não sei, agora está mudando. Está mudando, graças a Deus, está mudando. Há pouco tempo eu fui lá convidado para fazer uns poemas no Rio de Janeiro, na Faculdade Federal do Rio de Janeiro. Cheguei lá, fiquei encantado, encantado. Muita gente negra estudando. Muita gente negra estudando. Coisa que no passado, quando eu pertencia à Associação Cultural do Negro, tinha eu, Oswaldo Camargo, o Eduardo de Oliveira, naquele tempo, e o Solano Trindade. Eu andava muito com o Solano Trindade para baixo e para cima. Nossa, o meu encontro com o Solano Trindade foi
memorável, memorável. Figura maravilhosa. E o que eu sempre notei no Solano Trindade, que ele não ficava entre quatro paredes, não. Por isso que ele está aí. Né? Nós estamos muito voltados para nós mesmos. Nós temos que sair mais a campo, enfrentar esse povo. Parece que nós temos, eu não sei se é medo, eu não sei se é complexo, eu não sei o que é. Eu não tenho esse negócio de complexo comigo, não. Sabe por quê? A família... Olha, eu vou dar um conselho para as mães e para os pais também, lógico. A família tem que fazer a cabeça dos meninos desde cedinho para enfrentar essa vida aí fora. Mostrar para eles que não é fácil, é dificílima. Não fica falando esse oba-oba que nós temos muito. Oba-oba, é porque tá Magiclick, tudo maravilhoso. Não está Magiclick, não está maravilhoso. Nós somos 110 milhões, mais de 110 milhões de pessoas no Brasil, nós somos, nós negros. E muitos de nós não sabemos disso. Não tem um historiador. Nós precisamos de historiadores. Nós precisamos de mais comunicação entre nós e mostrar para os brancos também muita coisa que eles desconhecem, que as faculdades não dão para os seus alunos, eles não aprendem, eles não sabem quase nada de Brasil. E esse negócio de ficar encantado com a Europa, encantado com os Estados Unidos e desencantado com o Brasil e consigo mesmo, precisa acabar. Esse racismo precisa acabar. E nós, às vezes, tem pessoas que falam assim para mim, Carlos, eu estou meio emocionado, mas me diz o seguinte, vocês ficam falando aí sobre a raça, esse negócio todo, então eles falam assim, o 20 de novembro, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, ele fala, essa data de vocês. Não é minha, não. É nossa. Não é nossa, é nossa. Essa, 13 de maio, essa data de vocês, que 13 de maio é um negócio lá, um tal de enganar a gente, é uma data de vocês, não é. O racismo é problema de vocês, não é. É nosso problema, é problema de todos nós. E nós temos que viver no meio desse povo, ver o que eles pensam, o que deixam de pensar, e para poder mudar isso aqui, porque senão não muda, não. Não muda, não. E tem que mudar, sim. Tem que mudar. Tem que mudar, mas tem que fazer força. E não é fácil, não. Nós temos que olhar mais para nós mesmos também. Brasil. Estados Unidos, o problema dos Estados Unidos não é idêntico ao nosso problema, não. O nosso problema é diferente. A nossa formação é outra formação. Nós temos que nos apegar aqui. Outra coisa que eu falei, que nós somos encantados com a Europa, encantados com Estados Unidos e desencantados consigo mesmo. Isso daí é um negócio terrível. Nós temos uma lei, a Lei 10.639, 10.000, não sei quanto lá, que é a lei que manda que nas escolas se ensine a cultura afro-brasileira, a cultura nossa, a cultura da África, porque nós precisamos disso para nós nos sentirmos nós mesmos. Eu lecionei durante uns 40 anos, sempre conversando com os alunos, a gente via que os alunos são interessados nessas coisas nossas, mas não encontram no currículo das escolas. Isso é lamentável. É lamentável, é uma lei que nós temos aí, necessária. Há pouco tempo eu recebi o telefonema de um rapaz. Seu Carlos, qual que é a minha cor?
O que é isso, gente? Qual que é a minha cor? Ele não sabe nem o que ele é. Não, a escola não dá esses elementos para a gente ser Brasil. Nós nos lamentamos mais com coisas que acontecem lá fora do que acontece aqui dentro. Na época em que morreram lá num restaurante Granfino de Paris, 13 parisienses, 13 franceses, e aqui no Brasil nós estávamos aí com aquele problema enorme, aquela hecatombe terrível de Mariana e do Rio Doce, o pessoal chorando pelos franceses. Lógico que nós sentimos, sim, mas nós estávamos com um problema aqui muito mais grave. Parece que não estava existindo esse problema. Estavam chorando os franceses. Eu quero chorar pelo Brasil. Eu amo o Brasil, quero o Brasil em primeiro lugar. E aqui, nisso aqui, eu quero tratar falar sobre a escravidão, falar sobre o racismo. O Brasil precisa disso. E é isso problema de todos nós, não é problema só de branco ou só de preto. Isso, desculpa interromper. Já apareceram algumas perguntas, aí eu faço também para a Esmeralda e para você, Carlos. Uma pergunta que veio da Débora, eu vou recuperar aqui, que aí, relembrando que o senhor falou do Solano Trindade, né, a relação da escrita com a política, para o movimento, aí ela faz a pergunta para os dois, primeiro para a Esmeralda, é assim: quem vocês poderiam destacar das novas gerações tem conseguido fazer essa junção, né, dessa questão da literatura e desse momento político? Também tem outra pergunta aqui, e isso é fato que o Carlos fala, pouca gente conhece os Cadernos Negros, pouca gente conhece essa questão da escrita negra, porém o Public News, né, uma revista, fala que hoje, né, os autores negros que contam são os mais vendidos, né? Tal como Itamar Vieira, Júnior, Jamila Ribeiro, né? O que é isso? Né? Sabem quem é que compra? Né? Como vocês avaliam isso? Se eu conseguir me explicar certo. Esmeralda, por favor. Não, acho que a primeira coisa de quem tem mais trânsito por conta da mídia. Questão da mídia que ajuda a divulgar, que ela está em todos os espaços, consegue abarcar todos os públicos. Eu acredito, a Conceição Evaristo, a escritora Conceição Evaristo, ela consegue abarcar todos os públicos, porque ela consegue pegar uma mídia, ampliar essa mídia, né? O CUT também, o Luiz Silva também, quando ele é muito procurado, ele tem seus cursos que ele faz, né? Dá muita palestra. Então, eu acho que, assim, ele existe, né? Mas eu acho que, assim, que essa coisa de você... tem uma questão que é fundamental, que a gente não pode esquecer, que é a distribuição dos nossos textos, nossos livros, né? A gente, sim, conta com os professores, tem alguns professores que conseguem trabalhar, né? Fora a questão que, às vezes, a direção ela tem um segmento, ela tem uma religião, né, evangélica, que ela não aceita que se trabalhe as questões da cultura negra das escolas. Mas tem sempre um professora que consegue burlar essa questão e consegue, assim, as duras penas, a levar para os alunos e alunas os nossos textos, escritores negros e escritoras negras, a trabalhar, a analisar os textos. Inclusive, com isso, existem muitos professores que estão conseguindo até fazer com que muitos alunos que não gostam muito da leitura acabem encontrando nos escritores negros, nas escritoras negras, uma forma de saborear aquele texto, aquela leitura que está falando também com ele, né? Que um aluno, um adolescente, né, uma criança, eu acho que é interessante isso. E a questão da produção, eu acho, Camilo, que assim, o que pega a gente é você também a distribuição. Se você não distribuir, se você não consegue que essa literatura chegue em outras mãos, você acaba, né, poucas pessoas
acabam conhecendo. Por exemplo, Cadernos Negros, a gente publica 1000 exemplares. Se você fosse fazer bem as contas, é muito, mas é pouco. Né? Até eu vi uma palestra uma vez de um senhor, um escritor da UBL, ele falou assim, 1000 livros, ele até citou, 1000 livros, eu faço 1000 livros, eu vendo no condomínio lá pro condomínio da Paulista, ele consegue vender. Né? Mas a gente tem que sensibilizar todos nós, tanto os nossos, todos o movimento negro, as pessoas do movimento negro, né? Como também outros leitores. Mas acho que eu acredito também que por isso que eu acho que é um trabalho árduo. Nós não, assim, o copo não está cheio, mas ele também não está vazio. Não está totalmente transbordando, mas ele não está vazio. Esses 43 anos de cadernos, essa existência do Carlos Assunção, né? do espaço que ele, Associação do Negro, né? Não foi em vão. Foi todo um processo. É todo um processo de caminhar. Falta-se caminhar bastante? Falta um pouco, mas eu acho que a gente já caminhou um pouco. E tem outra questão, olha, eu acho que assim, a gente fala assim com pessoas não negras, muitos pesquisadores, né? A academia, tem muitos nossos escritores, escritoras negros que estão na academia, que conseguem, de uma forma ou outra, levar aos poucos, né? Porque tem uma coisa assim, que tem a permissão, infelizmente, a branquitude, que tem mais o poder, não é que a gente vai lá conversar, assim, precisa ver o momento da negociação desse ir conversar. Nem sempre a branquitude está aberta para que a gente vá, né, no poder, a gente vá lá e para conversar. Assim, eu acho assim, a gente, como quilombolas, por exemplo, a gente tenta ir nesse espaço da branquitude, como Câmara Brasileira do Livro, né, nos eventos, se enfiar nas coisas todas, né, intrometidos mesmo, porque eu acho que a gente faz mais esse papel intrometido, mas sempre o ideal é levar a nossa divulgação, levar a literatura, não só do quilombojo, não só cadernos, mas levar... Quando a gente está indo, a palavra quilombojo, quando ela está indo, quando ela está numa biblioteca, ela também está indo, está levando outras pessoas, está também trazendo os escritores, escritoras, independente de estão nos cadernos ou não, se publicam, se gostam, se não gostam, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui um livro. Esse daqui, por exemplo, um convite da biblioteca, um setor da biblioteca, há 1 ano, 2 anos atrás. A ideia era só para publicar 3 escritoras, Miriam, Conceição e eu. Falamos, não, por que a gente não abre essa instituição, que é um projeto chamado De Mão em Mão, aonde foi a ideia, né, principal era ser distribuída nos pontos de ônibus e as pessoas pegariam o livro gratuitamente, né, e daí a pessoa leria e devolveria o livro lá. Aqui tem 20 autoras. A gente meio que separou contos e poemas, embora muitas transitem, lógico, né, os 2 gêneros, né, poemas e contos de cadernos negros, mas a gente pegou umas 20 pessoas. E por que esse livro não foi assim? Eu acho que ele talvez não foi totalmente o projeto dele distribuído em ponto de ônibus, porque é um material riquíssimo. Eles foram para bibliotecas, tal, é um material super rico, né? Tem Conceição Evaristo, tem pessoas do Rio, tem Miriam Alves, tem eu, tem Benedita Lopes, tem pessoas novas também que a gente colocou aqui, né? Então eu acho que assim a gente está tentando um trabalho, acho que ele não é em vão. Por isso que a gente fala do ativismo do movimento negro, esse movimento, a palavra movimento é essa coisa, né? E o quilombojo é um movimento literário que a gente está sempre em movimento mesmo, e fazendo com que as coisas aconteçam, né? Se o Carlos Assunção conseguiu publicar numa Companhia das Letras, é todo um trabalho feito antes, até dos nossos ancestrais. Maria Carolina de Jesus, né? Carolina Maria de Jesus, né? Alta de Souza, o próprio Solano, né? É todo um trabalho foi feito atrás. Como quando também Geni vai ser publicada pela Companhia das Letras, é todo um trabalho que a gente traz esse trabalho. Então, assim, porque uma grande editora só vai publicar também
autores que vá dar dinheiro para ela, essa é a realidade. Então, nós temos nossos quilombos literários, onde a gente tem que nos apegar, lançar por eles, fazer parcerias, que às vezes nem toda editora tem dinheiro, toda editora negra, e lançar. O Quilombo hoje não é uma editora, então a gente é um coletivo, né? Então, tem a Malê, tem a Nandiala, tem a Oralitudes, tem a Masa, né? A Cristina Sobral também está lançando uma editora, né? Então, são eles que a gente tem que aportar. Então, eu acho que é um pouco isto, né? Eu acho que a gente, assim, branquitude, a gente mete a porta, assim, né? A gente mete o pé para entrar. A primeira professora que conseguiu levar escritoras negras para a universidade foi em Salvador, foi na UFBA que a gente chegou, e a gente chegou e vai chegando, e a gente tem muito conteúdo, tem muito o que falar, e as pessoas param para nos ouvir, param para ver o conteúdo dessas escritoras, todas as nossas histórias de vida, a nossa escrita, né? Então, todos os lugares que vão, graças aos orixás, né? Que hoje eu também não saudei o Exu, né? Que hoje que abre os caminhos, né? Laroye, foi ela que abriu os caminhos, a professora, para que a gente conseguisse levar os nossos textos, e as pessoas ficaram de boca aberta. Nossa, mas como elas têm escritores, existem escritoras, né? Elas publicam, né? Nossa, existe escritora brasileira. Eu até escrevi uma vez uma carta para uma professora branca que ela trouxe só escritoras negras americanas. Eu falei, epa, existe aqui, já estamos no Cadernos Negros, acho que do 13, antes do 13. Eu falei, gente, tem outras escritoras aqui brasileiras, e por que não olhar para essas escritoras? Daí que foi feito, né? Que foi feito todo pensando no trabalho para que trouxesse essa escrita, né? Dessas escritoras. Eu estou querendo ver o nome da professora, né? Que a idade pega a gente acaba... Mas depois eu vou recuperar o nome dela, que foi a primeira professora universitária, doutora, que levou as escritoras negras para falarem, né? Para ter sua voz. Acho que eu falei já demais, né? Nunca, 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 Esmeralda. Aí perguntar para o Carlos. Carlos, a pergunta que foi dada, né? E principalmente a Sandra falou assim: deixa a Assunção falar, e é lógico, vamos deixar todos falarem. Carlos, é assim: desses novos escritores, quem que você aponta, ou desses escritores que vieram depois, quem que você aponta ser interessante, ser importante? E aí continue você que estava falando, assim. Eu gosto muito do Kuti. O meu poeta preferido é o Kuti. Eu gosto da produção dele. Mas gosto também do Oswaldo de Camargo, do Oubi, da Esmeralda, da Conceição Evaristo. Gosto de todo mundo, desse pessoal todo que eu citei aí. Às vezes a gente esquece um ou outro, e isso é ruim, né? A gente nomear assim, acaba esquecendo, cometendo, às vezes, uma injustiça muito grande. Mas nós temos... Eu acho que não. Eu penso o seguinte, dá licença. Eu penso o seguinte, eu penso que nós temos muito problema com isso. O racismo nos atrapalha também. Ela estava falando do problema de distribuição de livros. Tem gente que produz coisas boas, mas para distribuir precisa estar numa situação monetária, é preciso ter organização, uma porção de coisas. É problemático. Escrever livro não é muito difícil nada, mas distribuir, levar as pessoas, é dificílimo, é dificílimo. Nós ainda não estamos organizados e a nossa situação econômico-social ainda está precisando de subir um pouquinho mais, né? Porque vamos falar direito, sem dinheiro é difícil. Sem dinheiro não dá para fazer nada. Sem dinheiro é uma coisa de avião sem asa, o avião sem combustível, o carro sem roda. É difícil, é difícil. Escrever livro, não, mas levar as pessoas é difícil. Nós temos uma lei chamada, eu falei assim de passagem sobre ela, 10.639, que
podia preparar um caminho para nós. Além de atender ao anseio de muita gente, tanto negra como branca, ela poderia abrir um caminho para nós nas escolas. Eu aqui em Franca, tenho um sarau ambulante. Aprendi lá nos cadernos negros, mas antes já tinha visto também. Mas vi nos cadernos negros também, vi. Lá, sarau, falar poesias, conversar com as pessoas. Isso daí é muito bom. Então, eu trouxe aqui para Franca. Aqui nós temos o sarau protesto. Eu não queria dar esse nome, mas houve uma votação lá e eu perdi. Então ficou sarau protesto. Nós vamos às escolas, nós somos 3 pessoas. Nas escolas a gente traz professores, alunos que gostam de poesia e nós fazemos um sarau. Sarau que é declamar, cantar, conversar sobre literatura, essas coisas, fazer com que as pessoas criem amor pela arte de escrever. E tem dado muito bom resultado. Um dia, eu estou fazendo aqui em Franca, aqui a 15 minutos da minha casa, na zona rural, estou fundando lá um quilombinho lá. Já fiz uma casa, tem 2 quartos aqui, porque eu quero trazer o CUT, eu quero trazer a Conceição Evaristo, eu quero trazer a Esmeralda, eu quero trazer o Obi, eu gosto demais do Obi também, o Obi, o Marciano, esse povo que eu conheço, para mostrar, eles pensam que eles não conhecem. Aqui em Franca não conhecem, eles pensam que quase não existe. E eu falo, gente, tem muitos poetas negros aqui nesse país, mas aqui não conhecem. Uma cidade... Quantos habitantes tem aqui? 450. 450 mil habitantes. Quase ninguém conhece. O CUT já veio aqui. O Aquins, nossa, eu gosto demais do Aquins. O Aquins já veio aqui. Tínhamos aqui em Ribeirão, daqui a Ribeirão são 100 quilômetros. Nós tínhamos intercâmbio do Sarau Protesto e do Sarau Preto de Ribeirão. Uma maravilha! Fizemos intercâmbio. Aqui fomos a Rio Preto, nós fazemos essa região toda aqui, levar o sarau e falar dos poetas. E eles falam, nossa, mas cadê esse povo? Cadê esse povo? Ninguém sabe. Porque a nossa situação... E além quando um Mourão, eu estava falando do Mourão, voltei nesse Mourão, Nossa Senhora, esse homem, terrível. É general, né? Sei eu. É terrível. Ele fala assim, o que é esse negócio de racismo? Aqui no Brasil não tem racismo. Esse negócio de literatura negra, gente, o que é isso? Nós também temos direito a escrever as coisas sobre coisas nossas para nós mesmos e para o Brasil. O Brasil precisa disso. Tem que ver, quando a gente fala da poesia do CUT, da poesia da Esmeralda, da poesia do Aquim. O Aquim veio aqui, eu levei ele numa repartição lá, as mulheres estavam lá numa reunião. Falei, esse aqui é o poeta, um dos maiores poetas dessa safra nova negra. Aí, parece que veio de Marte, da galáxia. Poeta! Sim, declama aí. Ele falou aquele poema, Parece. Falei, declama aí, Parece, para essas mulheres aí. Ele declamou, as mulheres ficavam todas de boca aberta, assim, olhando. Nossa, que coisa mais linda. Ai, é duro, viu? Não é fácil, não. Não é fácil. Não é fácil, mas também não é difícil. Não é difícil. E nós vamos dar mais um empurrãozinho, nós vamos chegar mais lá na frente. Mas precisamos lutar. Eu fui a São Luís do Maranhão. Fui a São Luís do Maranhão
falar poesia lá. O culto tinha passado por lá. Quando eu cheguei, o culto tinha passado por lá. Falei, nossa, não, meu amigão, de muitos anos, não saía da casa dele. Amo o Cuti. Amo todos os poetas negros. Meu Deus do céu. Aí, eu estava conversando sobre essa lei, 10.639. Lá eles conseguiram, aqui não consegue. Eu fui conversar com o promotor falou assim para mim, de vez em quando os professores falam alguma coisa sobre os negros, sobre a literatura negra, as coisas negras, de vez em quando. Mas nós não queremos isso, existe uma lei. Tirar essa lei da gaveta, porque abre um caminho enorme para nós. Mas ele de vez em quando fala, não, nós queremos a lei, um negócio regular, um negócio oficial. E nós vamos lutar por isso. Eu ainda vou voltar lá nesse promotor. Lá em São Luís do Maranhão, eles conseguiram botar a lei para funcionar através do Ministério Público, através do promotor. Eu vou ficar em cima desse promotor. Ele vai ter que dar a resposta para mim. Até hoje ele me falou isso aí, mas não estou contente com isso, não. Eu quero a plenitude da lei. Nós queremos. Eu e meus amigos aqui. Porque eu tenho muitos aliados também. A gente não pode desprezar os aliados. Esse negócio de falar assim, o que esse branco está fazendo aqui? Meu Deus do céu, já passou esse tempo de bobeira. Não tem isso, não. Aqueles que nos procuram, a gente tem que acolher de braços abertos. Nós não podemos viver sozinhos. Não, nós temos que viver junto com todo mundo, porque senão nós não saímos disso. Sei eu. Eu vou falar um poema, posso? Então, pode, e porque tem pedidos, viu? Você quer ter um pedido de poemas aqui. Então eu vou falar um, chama-se Batuque. Tá, depois aí damos a palavra para Esmeralda, por gentileza. Batuque. É inspirada no batuque de umbigada. Tem um tambor, tem um tambor, tem um tambor. Tem um tambor dentro do peito, tem um tambor. É todo enfeitado de fitas, vermelhas, pretas, amarelas e brancas. Tambor que bate, que bate, que bate, bate, que bate, batuque, batuque, bate, que bate, que bate, que bate, que evoca a bravura dos nossos avós. Tem um tambor, tem um tambor, tem um tambor, tem um tambor dentro do peito, tem um tambor. É todo enfeitado de fitas, vermelhas, pretas, amarelas, brancas, azuis e verdes. Tambor que bate, que bate, batuque, bate, que bate, que bate, que bate, que bate o toque de reunir todos os irmãos de todas as cores, sem distinção. Tem um tambor, tem um tambor, tem um tambor, tem um tambor do peito, tem um tambor. É todo enfeitado de fitas, vermelhas, pretas, amarelas, brancas, azuis e verdes. Tambor que bate, batuque, bate, que bate, que bate, que bate, que bate, que bate, que evoca a bravura dos nossos avós. Tambor que bate, batuque, bate, que bate, que bate, que bate, que bate o toque de reunir todos os irmãos dispersos, excluídos, jogados em senzalas de dor. Tambor que fala de ódio e de amor. Tambor que bate sons curtos e longos, que bate o toque de reunir todos os irmãos de todas as cores, num quilombo, num quilombo, num quilombo, num quilombo, num quilombo, num quilombo. Tem um tambor, tem um tambor, tem um tambor, num quilombo, num quilombo, num quilombo. Tem um tambor, tem um tambor, tem um tambor, num quilombo, num quilombo, num quilombo, num quilombo, num quilombo. Eu sou Carlos de Assunção, sou irmão de todo mundo é meu irmão. Você sabe de onde eu vim? Você sabe de onde eu vim? Vim do quilombo de Palmares, sou descendente de Zumbi,
sou negro cor de fumaça, sou negro cor de voar passa, sou irmão de todo mundo é meu irmão. Mas o racista não. O racista não. O racista não. O racista não é meu irmão. Ela está batendo palma aqui, pode bater. Carlos, a gente respeita, a gente quer ouvir, a gente quer saber, então tem esse seu respirar. Esmeralda, você tinha preparado alguns poemas, aí, mas eu queria também, se você declamasse esses poemas, esses seus trechos que você trouxe, mas também se você pudesse contar para a gente um pouco de como é esse trabalho seu nos cadernos do seu, do Márcio, e como é esse trabalho seu e do Márcio no Cadernos Negros, para trazer de pé, porque, né, é um fato, Cadernos Negros é um marco, né? Para alguns foi a primeira oportunidade, para outros, como para mim, foi onde eu comecei a me ver também na literatura, né? Comecei, olha, né? Estão falando de mim, né? Então, como que é essa gênese, como que é esse trabalho para vocês colocarem em pé, né? E se você já está fazendo chamada para novos, e como é que é a história? Por gentileza. Então, deixa eu só recuperar aqui que eu falei da professora, esqueci o nome, é Florentina Souza, né? A gente chama ela muito de Flora da UFBA, que abriu esse espaço para nós, mulheres negras, escritoras, né, falar na universidade, num evento universitário, né? Que a gente fala tanto na academia. E só apontando rapidamente uma coisa que o Carlos sempre fala, que a gente tem tentado aqui em São Paulo, é trabalhar sobre a questão da lei 10.639. Como todas as leis, a gente tem que ficar sempre em cima para que ela seja aplicada. Mas, como eu estava falando antes, alguns professores conseguem levar alguns textos nossos, mas são mais escolas públicas. Apesar que a lei, né, é da lei que é a 10.639 e a 11.645, que é a cultura, né, negra e cultura indígena. Né? Então, é um trabalho que a gente realmente árduo, que a gente vai ter que se pensar aí melhor, né, os indígenas também, para nós tentarmos fazer com que essa lei ela realmente seja aplicada tanto nas escolas, nas universidades, nas escolas públicas e particulares, né? Mas eu acredito um pouco que a conjuntura do país, conjuntura dos governadores de cada estado, funciona de uma forma, né, a dinâmica. Então, se dá apoio, se você tem um secretário da educação que dá esse apoio, seja municipal, estadual, se você não consegue todo esse respaldo, e você também tem, na ponta, você tem uma diretora, um diretor, um coordenador, coordenadora, que também não encampa esse trabalho, você acaba, a gente, como eu falei, são trabalhos esparsos de professores que trabalham em escola pública, professores que conseguem levar esses nossos textos, né? Como você falou depois eu vou ler um conto meu, um poema meu. Mas como você falou, assim, lógico, né? A gente não caminha sozinho. Então, Cadernos Negros, a partir do Cadernos Negros 18, acabou sendo só 3 pessoas, eu, Márcio e a Sônia, né? E depois de 92, acabou só ficando eu e o Márcio. É um trabalho árduo, né? Um trabalho realmente que a gente seguiu. Na verdade, foi um legado que o CUT, né, nos deixou para a gente continuar trabalhando nos cadernos, tanto é que ele sempre participou. Esse ano não participou do 17, né? Mas a partir do 18 ele já começou, voltou a participar dos Cadernos Negros como autor. Mas está sempre aí junto, né? É o parceiraço, né? E essa questão da gente estar levando nossos textos é sempre o intuito que o objetivo dos cadernos sempre foi, que é tirar os textos, né, os poemas, os contos da gaveta, como o Carlos Assunção mesmo falou. Publicar, publicar é caro também, né? E é uma maneira de a gente se ajuntar, se agrupar como um quilombo literário para dividir parte dos custos dos cadernos, né, com todo mundo. Então, todo mundo mostra o seu trabalho. E a oportunidade de estar numa antologia, seja cadernos, que seja qualquer uma antologia, é que você também
se às vezes você tem aquela timidez, se é a primeira vez que você está publicando, uma antologia também te ajuda, né? Porque você vai também estar junto com outras pessoas, e as pessoas vão lendo, pode gostar do seu trabalho, pode não gostar, depende se você... são vários poemas, pode gostar de um poema, pode não gostar, mas, enfim, você está mostrando um pouco o seu trabalho. E o que é diferencial de cadernos é que você publica, como nós somos, sempre falo, um coletivo, você publica os Cadernos Negros, mas tem que ser inédito, né? A gente sempre fez... Antes a gente fazia a carta de convite, mas a partir do 44 a gente vai ter que mudar, porque no 43 vieram 60, quase 70 autores, né? Acabaram sendo publicados 65, com 2 pessoas, mesmo o meu filho ajudando, mas ele tem outras tarefas, tem o trabalho e tal, fica desafiante, né? Então a gente vai ter que mudar essa dinâmica do 44, não dá para fazer aquela carta convite, abrir, não vai, infelizmente, a gente não tem condições de fazer isso, porque senão o livro não sai em dezembro, né? Então, mas a gente tira sempre a ideia, assim, a ideia do Quilomanche, assim, que os textos, mesmo independente, os textos têm que ser inéditos, seja contos, seja poemas, mas depois de publicado nos cadernos, esse texto é seu, não somos uma editora que fica aprendendo o texto da pessoa 5 anos, 10 anos, 20 anos, não. O texto é seu, né? Tanto é quando tem editora, como já aconteceu com o Carlos, as pessoas têm interesse no texto da pessoa, geralmente eles escrevem para a gente passa o e-mail para a pessoa interessada, que a pessoa interessada combina com a editora, que ela acha melhor, se ela vai disponibilizar seu texto, porque o texto não é nosso, então a gente nem pode autorizar, no caso, né, porque o texto é da pessoa. Então, a gente sempre tem esse cuidado. E existe, então, os autores participam e a gente procura dar um número de cota, né, de livros para que o autor reembolse, tire depois, se ele faça o que ele achar melhor, né, quiser vender, sempre tem um lançamento grande em São Paulo, e depois o autor pega os seus livros, ele faz outros lançamentos em outros estados, né, o interior de São Paulo. Então, a gente assim, tenta trabalhar dessa forma. Então, o 44, que vai ser de contos, né, que é um ano, ele é lançado anualmente, um ano contos, outro ano os poemas. Né? Então, sempre os ímpares são de poemas e os pares são de contos. Então, estamos já nos movimentando para começar já a produção dos Cadernos Negros 44. Mas a gente vai ter que fazer de umas formas diferentes, não vai dar para chamar de uma carta convite, né? A gente sempre fez, a gente manda uma carta convite, tipo um edital, e as pessoas interessadas, elas participam ou não. Tem gente que fala, ai, credo, né? Não tem, eu gostaria de participar de... Não está, infelizmente, a situação do país, das condições também, né, e a sorte que o Quilomboje não depende de governo nenhum, que se dependesse, estaria ferrada, por exemplo. Né? Se fosse na época, quando tem um partido da esquerda, a gente ainda tem mais projetos, ainda tem mais um aporte, tem alguém sempre que pode dar um auxílio. Mas agora, com esse governo que está querendo acabar, na verdade, está querendo acabar com a cultura, né? Ele está tentando, mas não vai conseguir. A gente vai sempre arrumar uma maneira de resistir, né? Como diz o protesto, né? Eu gritarei, gritarei, que nem a morte me fazer calar. Não é só a morte, quer dizer, mesmo que as pessoas queiram que a gente morra, né? Simbolicamente, a nossa escrita, a nossa produção, ela não vai morrer. Mas com isso a gente tem que procurar as formas. Então, na verdade, agora na situação do país, ninguém está com dinheiro, nenhuma editora, mesmo negra, a gente tem que estar fazendo parcerias, venda, pré-venda, a gente está fazendo tudo o que é possível, né? Tem campanha, então se vende no Facebook, no Instagram, tenta de todas as maneiras, né, que a nossa produção ela saia. Então, assim, essa forma que a gente encontra de driblar, né? O Cadernos também, desde o primeiro, que o Cadernos 1 saiu com 6 autores, a gente está saindo com 65 agora. Mas desde o primeiro a gente sempre pensou nessa autonomia financeira. Mesmo que seja pouco, faz do jeito que é possível, né? Mas a gente sempre fez um livro de qualidade, a capa de qualidade, né? O 43, ele dá perfeitamente para ficar numa livraria, né? Porque, na verdade, ele é livro para ficar numa livraria,
mas a gente não depende do governo, porque se dependesse, uma que teria que... Nem grandes editoras, porque senão teria já dando palpite no conteúdo, não poderia ser assim, teria que ser assado, né? Que é um esquema capitalismo capitalista, é esse mesmo, né? Você tem que agradar os livreiros, agradar um público para poder tentar que o seu livro seja publicado. E também não seria nessa velocidade, né? Talvez o Cadernos Negros, se tivesse numa grande editora, ia ter todos os seus, né, entraves, a maneira seria diferente, né? A forma seria diferente, e também, como eles estão bancando, né? E também talvez nem saísse anualmente, ia sair quando 2 anos, né? Depois de 2 anos, 2 em 2 anos, sei lá, ou dependesse, se não vendesse, a realidade das grandes editoras é essa, se não vender, pensa, tchau, pega os livros que vocês já fizeram e nunca mais apareçam, entende? Acontece isso. Então, é um projeto que deu certo, como você falou, né, Plínio? A gente está aí, é o histórico. A gente não tem o alcance, né? Às vezes, das coisas boas que quando chega para a gente chega a uma notícia assim, nossa, a sua escrita, a escrita de vocês me ajudou muito na vida, isso não, é impagável, né? A gente consegue, você fica tão maravilhado que você escreveu e você está ajudando outra pessoa e você nem tem essa dimensão, esse alcance. A gente não tem isso, né? Mas eu acho que é importante que a gente continue fazendo livro, publicando, escrevendo, criando, né? O Carlos Assunção cria suas pílulas, como se fosse um pão todos os dias, mas isso que nos alimenta, isso que vive, né? Que nós estamos vivendo, né? E é isso que a questão das gerações que o Carlos falou, que isso também a gente tem trabalhado muito, cadernos, a gente sempre tem que trazer e para nós, junto com a gente, as novas gerações, as minhas mais novos, os meus mais novos, porque essa junção, esse diálogo que a gente cresce, que a gente aprende um com o outro, não é uma troca. Eu acho que sempre nós somos professores e professoras e alunos e alunas, então é uma troca, a gente nunca sabe tudo, né? E sempre tem que aprender com os mais novos, eles são tecnológicos, eles sabem, né? A gente está sempre e com isso a gente vai enriquecendo e vai divulgando nosso trabalho à medida que é possível. Eu vou ler o poema Ensinamentos, tá? Que o Carlos falou tanto da lei 10.639, tanto da questão da escola, que eu acho que eu vou ler esse poema. Ensinamentos. Ser invisível quando não quer ser é ser mágico nato. Não se ensina, não se pratica, mas se aprende. No primeiro dia de aula, aprende-se que é uma ciência exata. O invisível exercita o ser zero à esquerda. O invisível não exercita a cidadania. As aulas de emprego, casa e comida são excluídas do currículo da vida. Ser invisível quando não se quer ser é ser um fantasma que não assusta ninguém. Quando se é invisível sem querer, ninguém conta até 10. Ninguém tapa ou fecha os olhos. A brincadeira agora é outra. Os outros brincam de não nos ver. Saiba que nos tornamos invisíveis, sem truques, sem mágicas. Ser invisível é uma ciência exata, mas o invisível é visto no mundo financeiro, é visto para apanhar da polícia, é visto na época das eleições, é visto para acertar as contas com o leão, para pagar prestações e mais prestações. É tanto zero à esquerda que o invisível, na levada da vida, soma-se a outros tantos zeros à esquerda, para assim construir-se humano. Legal, Esmeralda. Estamos terminando, porque a Kate colocou um teto nesse nosso encontro, 8h30, lógico, podemos estourar, tem algumas perguntas para fazer, mas lembrar que a gente tá fechando, né? Tá fechando esse, né? Porque é um fato, todo mundo percebe, né? Estou aqui, estou privilegiado, percebe que essa conversa a gente quer mais, né? E aí vou levar algumas perguntas para também vocês fazerem suas despedidas, seus textos, todas as coisas. Mas uma pergunta que apareceu é aqui, né, da Jéssica Balbino, né?
quero perguntar como foi o início e quando vocês se perceberam que queriam ser realmente escritores, né? E agora está nesse momento assim. Carlos? Olha, eu quis ser escritor quando eu fiquei sabendo de um poeta que surgiu nas ruas de Tietê, minha terra natal. É um poeta analfabeto, um poeta repentista, negro, que perambulava pela cidade falando poesia, quadrinhas, sabe? Fazendo crítica social. E a minha mãe conheceu esse poeta. Então ela falava sempre para mim, cara, aqui houve um poeta chamava Valério Corrêa. Valério Corrêa, ele é um poeta que ficou só uma quadrinha dele. Ele é analfabeto, a oralidade, sabe o que é? A oralidade é uma coisa... É bom e é ruim, porque a pessoa morre e acaba tudo. Houve um farmacêutico que andou escrevendo uns poemas dele, mas o farmacêutico morreu, a mulher não ligava para a literatura, não ligava para isso, jogou fora. E o nosso Valério Corrêa ficou só com uma quadrinha que todo mundo lá em Tietê conhece, porque durante a vida dele, ele era amado. De vez em quando ele ia preso. Preso porque ele fazia crítica social com as quadrinhas, sabe? Então ele criticava juiz, criticava promotor, criticava a gestão daquele Bolsonaro daqueles tempos, sabe? Prefeito, essas coisas. De vez em quando ele ia preso, o povo falava, não, tira ele da cadeia. Ele era muito amigo do meu avô, viu? Meu avô era também analfabeto. Meu avô, naquele tempo ninguém sabia ler, viu? E muita gente não sabe. Mas esse negócio de ler, agora que tem muita gente que sabe ler, sabe escrever, falar bonito. Mas naquele tempo, nossa, era difícil. Era difícil. Meu avô não sabia ler, meu pai não sabia ler, minha mãe era letrada. Minha mãe, eu aprendi muito com a minha mãe. A mulher, hoje ela é nome de rua lá em Tietê. Meu pai também é analfabeto, é nome de rua em Tietê também. Um homem correto. Correto. Todo mundo gostava dele. E ele morreu. Vamos, essa rua aqui vai chamar Mateus Carlos de Assunção. Está lá o nome. Minha mãe, porque durante muito tempo, ela foi presidenta, ela gostava de falar presidenta lá, nós falamos nesse sotaque, assim, sotaque caipira nosso lá, graças a Deus. Você conhece lá Piracicaba, não é? Oba, sim. Aquele falar carregado. Sarso não é marvado. Você não tem sotaque. Você é estrangeiro, viu? Coisa de São Paulo. Acontece. Você perdeu o sotaque. Mas eu ainda conservo, rapaz. Eu fui aqui do outro lado, aqui já em Minas, sabe? Quando eu abri a boca lá, eles riam de mim. Eu falava leite, leite. Aqui eles falam leite. Soprando leite, assim, leite. Que nada, é leite. Minha mãe falava leite. Hollywood ia falar olivode. Ela fala, não sou obrigado a saber inglês, mas eu sei outras coisas, sabia mesmo. Então, minha mãe é que me ensinou a fazer poesia. Não ensinou indiretamente. De tanto falar sobre o Valério Corrêa, ela levava os meninos da Associação 13 de Maio de Tietê, ela era presidenta, foi presidenta durante uns 30, 40 anos, presidenta, sempre reeleita, sabe? Porque esse negócio de ser presidente não é fácil, viu? Então ninguém queria, ela aguentou firme até morrer. E ela pegava os filhos dos associados, levava lá para casa, nossa casinha de pau a pique, que está lá em Tietê. Quem quiser ir passear lá na festa de São Benedito, pode ir. Meus amigos aqui, aqui tem um pessoal aqui que está aqui assistindo a nossa conversa, esteve lá, esse pessoal esteve lá em Tietê, na festa de São Benedito, nosso santo glorioso. Eu sou devoto. Eu nem sei se eu sou católico, mas de Jesus, de São Benedito, eu abraço. Eu gosto de São Benedito.
Não é só porque ele é preto, não. Também porque ele é preto. E porque ele foi um homem bom. Um homem bom. Bom. Todo mundo ama São Benedito lá em Tietê. Até aquela italianada lá. Eles estão me ouvindo lá em Tietê. Eles estão sabendo. Aí deve ter gente lá de Tietê que está ouvindo. E eu amo Tietê, amo São Benedito, amo Franca, porque eu moro aqui também, né? Moro aqui. Então, mas eu vou falar uma coisa. Então, eu comecei a fazer poesia, foi desse jeito aí, lá dentro de casa. E aí eu fiz uma quadrinha. Eu acho, até foi interessante, minha mãe, ela gostava de Castro Alves, Alves de Azevedo, esses poetas românticos que tinham morrido muito cedo, sabe? Então, quando eu falo... Alves de Azevedo morreu com 20 e poucos anos, Castro Alves também morreu com 20 e poucos anos. Então, minha mãe achava que poeta morria cedo. Aí um dia eu falei para ela, mãe, eu vou ser poeta igual o poeta nosso aqui, Valério Corrêa. Aí ela começou a chorar. Falei, o que foi? Ah, não, morre novo. Morre novo, eu estou com 94 anos. Não morri novo, nada. Para não morrer é só continuar vivendo. Eu continuo vivendo, não morri. Mas, olha, eu quero contar um negócio. Nós estávamos falando sobre escola, né? Levar a poesia para a escola, levar a literatura negra para a escola. Eles ficam, nossa senhora, mas existe isso? Gente, tem os cadernos negros aí que está com quase 100 anos já, né? Não, 100 anos. Não, uns 50 por aí tem, porque, nossa, há quanto tempo eu estive lá no Caderno Negro também. Mas é interessante. Mas ela falou em escola pública e tem as escolas particulares, sabe? E eu tenho um amigo, mas é branco. Ele é branco, mas branco brasileiro. Você conhece branco brasileiro? Eu estou fazendo um personagem que chama Brasilino. Brasilino é um branco brasileiro. Ele não é nem branco, nem preto, nem verde, nem azul, nem amarelo, nem roxo, nem nada. Ele não tem cor. É sem cor. Aqui nós temos um cara que falou que ele não tem cor, ele é incolor. Fala, mas gente incolor, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer esse negócio de gente incolor? Lá em Piracicaba tem, Plínio? Ah, não, é só vaselina que é incolor. Verdade. Então, olha, esse rapaz, ele é o tipo de brasileiro, branco brasileiro. Eu gosto dele, ele gosta de mim. Ele casou, fui padrinho dele, nós estamos sempre juntos. E houve, no mês de novembro, a festa aqui antes da pandemia, hein? Da pandemia desse Bolsonaro. Houve uma festa aqui da consciência negra e ele ficou entusiasmado. Foi na escola e foi conversar com os alunos sobre a data 20 de novembro. Sabe o que aconteceu? Os alunos com aquelas carteiras móveis, né, viraram de costa para ele. Não queremos conversa desse tipo aqui nessa escola, não. Os alunos falando de costas. Estou contando isso para vocês verem que é gravíssimo o preconceito, o racismo no Brasil é gravíssimo. Esse negócio de falar que está melhorando, não está melhorando, não, está piorando. O Bolsonaro falou nas arroba lá. Arroba. Outro, o Mourão falou sobre o Jacarezinho, que é tudo bandido. Não é assim, seu Mourão. Que nada, que bandido esse trabalhador que trabalha pela grandeza desse país há mais de 500 anos. Mais de 500 anos que nós trabalhamos. Nós, eu falo nós, porque eu também, meus avós, meus bisavós, somos nós. Nós trabalhamos há mais de 500 anos na edificação desse grande país. Um cara chega e fala, tudo bandido. Outro fala, aqueles quilombolas
tantas arrobas. Ah, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Não! Nós temos que exigir desse povo mais respeito para com o povo negro. Mais respeito para com o povo negro. Eu quero deixar esse protesto. Esse também faz parte do protesto. Deixar aqui... Desculpem, gente, desculpe, mas eu tenho que falar hoje porque amanhã eu não sei. Respeito para com o povo negro, que ajudou sempre a edificar esse país, a construir esse país. Tem que ter respeito. Respeito. Presidente da República, vice-presidente da República, Forças Armadas, qualquer coisa que existe por aí, tem que ter respeito. Nós queremos respeito. Tem que nos respeitar. E nós também nos respeitar a nós mesmos. Também. Outro dia, todo dia eu mando poesia. Todo dia eu mando poesia para os meus seguidores. Tem muita gente. Tem muita gente. Tem uns 5 mil, 6 mil, sei eu. E eu recebo resposta. Ah, o senhor fez bem para mim. Falei, mas de que jeito? Ah, o senhor falou uma poesia assim. É isso mesmo. Eles conversam comigo. É verdade, é verdade. Parece que aquela torcida, porque nós queremos um Brasil melhor para todo mundo. Não é melhor só para os brancos ou só para não sei quem. Melhor para todos nós. Para todos nós. Todos nós somos brasileiros. Aí eu fiz uma poesiazinha assim, que chama assim, quer ver? Racismo à brasileira. E eu falo do Brasilino, que é um personagem que eu estou criando. Brasilino, por favor. Brasilino, anote aí. Que aqui tem racismo, sim. Que o racismo que há aqui é racismo inusitado. É racismo sem racista. Racismo que não tem cara, que age sempre atrás do pano, que é difícil combater. Mas também anote aí, que já está chegando o dia em que a gente vai vencer. Eu acredito piamente que nós vamos virar a pizza nesse Brasil. Nós somos mais da metade da população e queremos respeito. Nós queremos respeito. Nós somos mais da metade da população. Nós queremos este país cada vez melhor. Não é essa involução, esse negócio de ir para trás, não, é ir para frente, porque o país nasceu nos nossos braços. Esse país nasceu nos nossos braços. Outro dia, uma moça foi lá no Sarau Protesto, deixa eu contar isso, eu vou contar bem rapidinho. E eu pensei que ela era japonesa. Eu cheguei e falei, você é japonesa? Ela falou, não sou japonesa não, seu cara, sabia meu nome. Eu falei, o que você é então? Eu sou índia. Falei, opa, caí do cavalo com ela. Aí falei, nossa, ia cair do cavalo. Aí nós começamos o sarau. Aí no começo do sarau, eu gosto de declamar o hino nacional, eu acho tão bonito, apesar de aquelas palavras difíceis, mas é bonito. O hino nacional é lindo. Eu gosto de falar. Apesar de que ali tem muita coisa que não se encaixa muito, terra gentil, comigo ela não tem sido gentil, não. Mas eu gosto, sabe por quê? Porque é o símbolo do país. É como se fosse a bandeira. Eu amo a bandeira, aquele verde, eu gosto de verde. Tem azul, eu gosto de azul. Tem branco, eu gosto de branco, eu gosto de tudo. Então, eu falei, eu vou declamar o hino nacional. Ouvindo do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. E fui nesse toque assim, o pessoal bateu palma, a indiazinha brava. Seu Carlos, o senhor declamando o hino nacional? Eu
Não gosto do hino nacional. Falei, o quê, menina? Eu não gosto do hino nacional. Falei, por quê? Olha o que esses brancos fazem com os índios. Acabaram com o nosso povo, seu cara. Eu sou lá do Pará, do índios, não sei que lá, ela falou o nome da tribo dela lá. Ela falou, só que eu não vivo na aldeia. Eu falei, onde você vive? Ah, eu estou em Erechim agora, ela está em Erechim, fazendo faculdade, sabe? Eu odeio o hino nacional e odeio os brancos. Eu falei para ela assim, olha, eu vou dar razão para você, eu não posso deixar de dar razão para você. Porque o que o povo branco tem feito para com os índios não é brinquedo. É coisa terrível, terrível. Eu já assisti cenas terríveis desse tipo. Porque os índios não têm sossego, coitados. Querem tomar suas terras. Acham que é muita terra para viver. A cultura deles precisa disso. Eles são os donos da terra. Meu Deus do céu. Eu dei razão para ela. Eu dei razão para ela, só que eu falei assim. Mas eu vou continuar falando o hino nacional. Eu gosto de declamar o hino nacional, vou continuar, viu? Você me desculpe, mas eu dou razão para você. Mas eu vou continuar porque o hino nacional é um símbolo que representa o Brasil. E eu amo o Brasil, sabe por quê? Porque eu fui um dos que mais trabalhou para que essa terra seja o que ela é hoje. E ela vai ser maior ainda quando nós podemos agir juntamente com todos, com os brancos, com o verde, com o azul, com o roxo, com todo mundo. Esse país é promissor, é promissor. Mas eu dei razão para a Índia. Mas continua declamando o hino nacional. E vou continuar. Ah, meu Deus do céu! Viva o Brasil, gente! Viva! Brasil Viva! nasceu nos nossos braços. O Brasil, nenenzinho, nasceu nos nossos braços. Coisa mais linda! Só não gosto desse povo aí que está aí. Bolsonaro, esse Mourão. Nossa Senhora da Aparecida, que coisa horrível. O Brasil merece coisa bem melhor. Merece. Muito obrigado. Eu falando obrigado, eu não sei se já acabou. Não, ainda não. Mas vamos às Esmeraldas. Então estamos aí, estamos aqui. Vamos lá. Esmeralda, por gentileza, querida. Tem suas declamações ainda para ouvir, para agradecer. Tá. Quanto tempo eu tenho? Quanto tempo eu tenho? Nós temos ainda mais uns, tem uns 15 minutos ainda, um pouco mais, um pouco menos, 16. Tá. Você tinha feito alguma pergunta, Plínio? Que desculpa, não, eu não tinha feito nenhuma pergunta, não. Então, eu acho também assim que emocionado com a fala do Carlos, com você estar aqui, com as pessoas aqui, assim, me escapou. Só agradecer a sua gentileza, Esmeralda. Não, então, primeiro eu vou... tem os poemas... depois vai fazer a rodada final, é isso? Sim. Primeiro a gente fala poema, depois a rodada final. Sim, já deu. Então, assim... eu vou falar um poema 2, né? Tem um poema que chama Encontros, que ele foi lançado nessa antologia recentemente. Foi há uns 3 sábados atrás, tá? Quilombelas, que é da editora Alguns Toques, de Salvador. Tá? Tem mulheres, são só mulheres, né? Tem algumas escritoras aqui do país e de outros, do Brasil e de outros países, que eles fizeram 2 volumes dessa antologia. O poema que eu vou ler chama Encontro das Águas. Encontro hoje sempre entre águas, entre e abaixo. Chuá, 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 chuá. Que vira mar. São lágrimas pelos negros, ainda cheios de ideias, sonhos, quem sabe? O nosso coração e o fundo do mar são insondáveis. São lágrimas que descem pelo nosso rosto, nos tiram a visão da mulher, da negra mãe. Chuá, 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 chuá. São pretas mães que choram, choram. São águas, águas, águas todos os dias. Infelizmente,
um pouco de lágrima à chuva. A cada dia encherá os rios políticos, até transbordarem. Não são águas calmas e nem silenciosas, mas afogarão aqueles impotentes machos pseudo-arianos, vulgos raça pura, exterminam sem critérios e sem pudor nossos jovens e nossas jovens, e abaixo cuidarão deles, para nós todos vivermos. Chuá, 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 chuá. Quando levarem um dos nossos, levem os filhos deles também, até que a dor vire uma só, até que a dor vire uma só. Chuá, 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 chuá. E eu tenho um poema que eu gosto, que assim, consegui gravar, porque ele é curtinho, foi publicado no Cadernos Negros 13, e chama-se Dúvida. Eu inspirei na personagem a Margarida, né? Uma figura feminina, negra, que em São Paulo a gente chama Margarida as mulheres que varrem as ruas, né? Agora tem assim, por causa do desemprego, tem também mulheres não negras, mas na época, né, a maioria das mulheres que varriam ruas em São Paulo, por exemplo, eram negras. Então, chama-se Dúvida. Dúvida, dúvida, dúvida. Se a Margarida Flor é branca de fato, qual é a cor da margarida que varre o asfalto? Qual é a cor da margarida que varre o asfalto? Obrigada. Obrigado. Certo, estamos terminando. Aí eu vou chamar a Kate para ela fazer o fechamento e fazer essa condução final. E eu quero agradecer, né, a Esmeralda, ao Carlos, a oportunidade de eu estar aqui com vocês. E lembrar que a gente falou de vários outros escritores, então tem Cristiano Sobral, Cidinha, tem vários outros, tem Márcio, tem muitos escritores negros. Kate, parabéns pela essa iniciativa, que a gente faça muitos mais. Estou à disposição com você, Kate. Eu que agradeço. Kate, eu pensei que nós íamos fazer o fechamento. Não, vamos fazer. Ela vai conduzir. Tá bom, desculpa. Imagina. Ele passou o bastão para mim agora, o Plínio. Só uma quadrinha. Eu que agradeço, foi lindo o encontro de vocês. Eu fiquei bem emocionada por cada fala. E eu peço que vocês fechem, né? O Plínio também. Eu quero que vocês façam as considerações finais, fale resumidamente para a gente fazer um fechamento bem bacana e breve. Mas eu adorei o encontro. Eu acho que esse encontro renderia vários encontros. Eu até falei, acho que já falei para o Plínio, dá para vocês levarem ele para o Notas, né? Enfim, para outros programas, que as pessoas convidam vocês para falarem e também incorporarem outras pessoas. Eu acho que é rico esse encontro e eu acho que ele não tem fim, né? E foi delicioso. E é isso, eu vou passar para vocês de novo, mas vocês fazem as considerações finais e depois eu fecho. E outro aviso que na próxima segunda tem outro encontro, faz parte do Pretologias, e a gente vai falar sobre samba e rap. A gente vai ter convidados especiais e as inscrições começam a partir da manhã. Beleza. Eu quero, de novo, agradecer. Olha, mas escuta uma coisa, por favor. Eu queria falar uma quadrinha. Carlos, por favor, fale. É a quadrinha do Valério Corrêa, que ficou, a única que ficou. Ela fala assim: me chamo Valério Corrêa, sobrenome de Garcia. Na boca de quem não presta, Valério não tem valia. É a quadrinha, a única que ficou. Mas eu tenho um amigo no Rio de Janeiro chamado Puxeu, é professor de teoria literária da Faculdade Federal do Rio de Janeiro. Ele fez uma pesquisa, encontrou até o retrato do Valério. Nossa, para mim foi um motivo de alegria. Viu, Esmeralda, eu vou mandar para você, viu? Vou mandar para você. Você dá um jeito de pôr o Valério num cantinho lá do Caderno Negro para nós. Nossa Senhora, para mim é o supra-sumo. E ele que me ensinou a fazer quadrinha. Tem umas quadrinhas que falam assim:
O homem negro é como o boi. Não sabe a força que tem. Se soubesse, não levava chicotada de ninguém. A minha prima é mestiça. Não é negra como eu sou. Chamaram ela de negra. Minha prima desmaiou. A abolição, essa é um quadrinho que eu aprendi com o Valério. A abolição, na verdade, não pôs fim ao cativeiro. O povo negro levou, foi um chute no traseiro. Mataram um jovem negro na Vila São Sebastião, aqui em Franca, viu? Mataram um jovem negro na Vila São Sebastião. Está pedindo justiça, mancha de sangue no chão. É uma quadrinha também. Tem outra que fala assim: conheci um policial, polícia é fogo, viu? Conheci um policial que amava bater em preto. Foi expulso da polícia. Xangô puniu. Bem feito. Tem outro. Brasileiro não se aceita. Esses brancos brasileiros, viu? Brasileiro não se aceita. Tenho dó de brasileiro, que aqui dentro fala grosso, que lá fora fala fino. Aquele é o tal. Chega na Europa, não é nada. O jornalista racista, esse é um jornalista, não é contra o jornalista, não, que eu amo o jornalista. Nossa senhora, o jornalismo é a nossa segurança. Mas esse jornalista aqui, você sabe, é um jornalista que nós tivemos aí, morreu lá nos Estados Unidos, só falava mal do Brasil lá. Então eu escrevi uma quadrinha para ele. O jornalista racista bateu as botas, morreu. Deve ter ido para o inferno, antes ele do que eu. Carlos, suas despedidas e agradeço muito. Meu abraço. E foi um prazer enorme conhecer você, viu, Plínio? Você também não conhecia ainda. Não. A moça aqui também não conhecia. Mas nem é. Tinha uma aqui no centro também, foi embora. Ela também. Quem é você aqui? Eu sou aqui. Não, aqui embaixo. Essa é a Kate. Denise. A Denise está ali em cima. Tá aqui. Ah, eu tô vendo, ela estava olhando assim, parecendo minha irmã, assim, nossa. Aliás, todos são meus irmãos mesmo. Tudo aqui é parente, acaba tendo tudo parente mesmo. E todo mundo parecido, um parece com o outro. Parece. Graças a Deus. Graças a Deus. Carlos, a gente vai conversar, vou convidar você para o meu programa também. Mas muito obrigado, querido. Sabe quem mandou matar a Marielle? Quem mandou matar a Marielle, a nossa nova Dandara? Quem mandou matar a Marielle, a enviada de Ogum? Quem tem ceifado tantos sonhos? Quem tem coberto o país com tantas mortes sem explicação? Quem tem matado tanta gente inocente e culpada? Há no ar silêncio enorme. Não há nenhuma resposta. Será que a justiça dorme ou a justiça está morta? Ai, até logo. Até logo, eu falo demais. Minha mãe falava assim que eu falo demais. Ela falava, Carlos, você fica criando confusão para mim. Ela e meu pai que tinha que resolver os problemas que eu criava de falar muito. Mas continuo falando até hoje. E vai falar muito tempo, por favor. Ai, se Deus quiser, Plínio. Ele quer. Obrigado, Plínio. Um abração para você. Você é lá de Piracicaba, pertinho de Tietê, são 36 quilômetros. Qualquer dia eu vou lá, viu? Vamos lá. Você conhece o Juninho? O Júnior? O Júnior, tem a Ediana, tem a Miriam Castro. Ei, povo bom. Com certeza. Tem o doutor Galdino, tem o Dado, seu Dado morreu, seu Dado. Seu Dado fala assim, trabalhar eu não trabalho, não tenho nada, só tenho calo na mão. O meu patrão fica rico e nós fiquemos na mão. É um poeta popular da de Piracicaba, seu Dado, Vanderlei do Batuque de Umbigada. Eu sou do Batuque de Umbigada, eu vou no Batuque, agora não, as minhas pernas não ajudam mais. É só fantasia, não danço mais.
Não folgo mais. Nós dá uma batucada lá. Ei! Obrigado, cara. Uma frase assim, quer ver? Mas hein? Ele está querendo encerrar, mas é rapidinho. Eu fiz uma moda de batuque que fala assim, quer ver? A princesa Isabel passou cheque sem fundo, enganando todo mundo, enganando todo mundo. A escravidão não acabou, a escravidão continua, só não vê quem é cego ou tem a cabeça na lua. Só não vê quem é cego ou tem a cabeça na lua. Ei, menino, já dancei batuque. Beleza. Esmeralda, muito obrigado da sua gentileza, da sua paciência, do seu trabalho, da sua luta, e que seja nossa também. Muito obrigado mesmo. Assim. Então, eu quero agradecer. Em primeiro lugar, assim, ficou uma pergunta sem responder e eu comecei a minha escrita pela morte física do meu pai. Eu comecei a fazer um poema, né? Sempre a porta de entrada. Depois a gente acha que é mais fácil, mas depois a gente vê que a poesia é desafiante para ser feita, né? E assim, com respeito, e agradeço muito a Kate pelo convite, Plínio pela condução dessa live, né? Tão assim prazerosa. Estamos num bar, né? Como sempre conto o Plínio Fagino, nós estamos num bar. Eu não tomo cerveja, mas estamos num bar conversando. E o Carlos Assunção, para mim, é uma pessoa assim generosa, boníssima, uma pessoa que veio antes de mim, mas que tem respeito por todas as gerações. Não é uma pessoa acolhedora, né? Sempre foi acolhedora. E eu acho que assim que é fundamental para a gente, que os mais novos, ter o Carlos Assunção como referência, como essa potência, coisa viva. E assim, Carlos, fora Bolsonaro, a gente pode falar aqui fora Bolsonaro mesmo, né? Somos todos aqui fora. Fora Bolsonaro. E como diz o Carlos Assunção, respeito. E a gente quer respeito, né? E com essa coisa de respeito, que a gente tenha a saúde, respeito com a nossa educação, respeito com os nossos escritores, respeito com as nossas escritoras, com a cultura brasileira, com a cultura negra, com a cultura indígena, né? Nós queremos respeito, né? E eu quero também assim agradecer a todos e a todas e todos, né, que nos acompanharam aqui nessa live. Muito bacana essa ideia de a gente fazer um evento mais fechado. A gente está em casa, né, conversando, batendo papo. E, assim, eu quero estender um abraço forte para todas as famílias enlutadas, né, por causa dessa pandemia, muitas vidas que se foram antes do momento, né. E também leiam escritoras negras e negros, né, e tente trabalhar mais os nossos textos, né, nas escolas, sejam públicas, sejam privadas, né? Então, é o meu agradecimento, minha gratidão, e Carlos Assunção, você, assim, é maravilhoso. Eu quero realmente chegar aos 90, aos 100, com essa potência que você é, né? E como você falou, né? Para não morrer, é só continuar vivendo. Então, eu vou continuar vivendo para não morrer. Axé, muito obrigada, muita gratidão a todos. Axé. Kate, obrigado, querida. Por nada, você quer falar a mesma coisa, Plínio? Você Não, é só, no assim. caso, mediou. Não, agradecer mesmo. E é isso, né? Ter os nossos Exus à frente, respeitando os que vêm, os que vão, né? E lamentando os que foram antes da hora. Obrigado, Kate. Adorei.